Pessoal, terminando agora. Terceiro tempo que vem derivado do infinitivo impessoal é o futuro do pretérito do indicativo. Então ele também é muito fácil, porque da forma falar, vender, partir, nós vamos ter a terminação ria. Falaria, venderia, partiria, tá certo? Eu falaria, tu falarias, ele falaria. Nós falaríamos, vós falarias, eles falariam, certo? Aí eu chamo a atenção para os mesmos três verbos, que são aqueles terminados em zer. Eu diria, eu faria, eu traria, e não eu dizeria, tá certo? Eles perdem esse Z intermediário e vai ficar faria, diria, faria, traria. Mas é uma coisa que nós já dominamos, ninguém fala eu fazeria alguma coisa. Eu faria se pudesse, eu diria se soubesse, eu traria se pudesse. Então, assim é o futuro do pretérito, tá bem? Aí nós vamos vir para as formas nominais, de gerúndio, de particípio. O infinitivo pessoal fica igual, falar, vender, partir, normal. O gerúndio, falar, corta o R final e acrescenta a terminação N-do. Vender, corta o R final, N-do. Partir, corta o R final, N-do. Falando, vendendo, partindo. Na formação de gerúndio também não há nenhuma exceção. Sendo, indo, trazendo, fazendo, dizendo, sabendo e assim por diante, tá? Ele vai em todas as pessoas com a terminação ando, endo, indo, tá bem? E finalmente o particípio. Como que nós fazemos a formação do particípio? De falar, eu corto o R final e acrescento do, falado. De vender, eu corto o ER final e acrescento ido, vendido. E de partir, eu corto o R final e acrescento do, partido. Falado, vendido, partido. Mas na formação do particípio existem algumas exceções, mas são exceções também que nós já conhecemos e dominamos. Por exemplo, ninguém vai falar escrever, escrevido. Então, escrever, escrito, fazer, feito, dizer, dito, ver, visto, pôr, posto e assim por diante. Então, o particípio é formado pela terminação ado ou ido, com algumas exceções, como nós estamos vendo aqui, tá certo? Cuidado também com o duplo particípio, que são os verbos abundantes. Aquele tem anexado, anexo, prendido, preso, incluído, incluso. São alguns verbos que têm duplo particípio, mas o particípio regular vai ser feito sempre desta maneira aqui, tá certo? Os verbos ser e estar pegam o particípio irregular. Anexos, os papéis estão anexos. E o ter e haver pega o particípio regular. Ele tinha anexado, ele havia anexado as fotos. Então, ter e haver anexado, ser e estar anexo. São os verbos chamados abundantes. Tudo bem? Então, turminha, a aula foi puxada, porque são os tempos derivados do pretérito perfeito e os tempos derivados do infinitivo, tudo colocado numa aula só, fica uma aula puxada, fica uma aula pesada, tá? Mas nós demos conta, e se vocês tiverem qualquer problema de entendimento, vocês poderão me dizer. As atividades em classe, página 54, do exercício número 1 ou número 6. E no plural, como indica na apostila, a tarefa mínima e a tarefa complementar referente a essa aula aqui, essas duas aulas aqui que nós estamos fazendo. Tá certo, pessoal? Então, nada mais de decorar verbo, todo mundo agora fazendo conjugação verbal por esse processo, por esse mecanismo da derivação. Eu tenho que saber o presente do indicativo, eu tenho que saber o pretérito perfeito e o infinitivo, que é o nome do verbo.
Sabendo essas 3 formas e sabendo qual o processo que nós utilizamos para derivar os tempos verbais, vocês não vão mais conjugar verbo, qualquer que seja o verbo, de forma equivocada. Tudo bem? Nós tivemos uma reunião nessa semana, né, a semana passada, para vocês, que foram decididas as nossas avaliações referentes ao primeiro bimestre. Então, as avaliações de redação e língua portuguesa vão estar numa única prova. Vão ser 10 testes, 5 para gramática, minhas, e 5 de interpretação textual para o Marcel. Então, nós vamos fazer uma prova única para facilitar aí, para vocês fazerem essa resolução, e a mesma nota vai valer para mim e para ele. Fica impossível corrigir redação dentro de um esquema online, então, em forma de prova, fica muito complicado, então, ele vai aplicar interpretação, que é uma parte da minha parte, e a redação requer também conhecimentos de gramática, então nós vamos fundir numa única prova para ficar mais fácil aí para vocês estudarem. Aí eu vou indicar direitinho quais são os assuntos que nós vamos pedir nessa prova. São referentes à primeira apostila, não a essa apostila que nós estamos agora. Tudo bem? Um bom trabalho, uma boa semana, fiquem bem, fiquem com Deus. Proteção, cuidado, tudo de bom para vocês e para os seus familiares. Que esteja tudo bem aí, tá? Beijo grande, até semana que vem.